que será que as lideranças, eu digo religiosas em geral, não usam essa linha de raciocínio para começar a tentar abrir a cabeça dos fiéis, dos crentes, né, de quem segue a sua religião, para começar a ver de uma maneira um pouco diferente, né, começar a tirar essa roupagem mística, sobrenatural, para tentar compreender melhor esse fenômeno que só está aumentando, e brevemente, pelo que a gente está vendo, já os governos afirmam, existe aí, vai ser uma paulada na cara de todo mundo, porque em vez de começar a melhorar a compreensão, o entendimento, fazer esse tipo de raciocínio, o que é que eles fazem? Eles começam, bem, não estou generalizando, mas é o que a gente está vendo, eles estão puxando o quê? Para o reforçar, não é, dessa linguagem mágica, sobrenatural, em cima destes parâmetros dogmáticos. É negativo, é demônio, é uma realidade espiritual, ou então é anjo. Por que continuam com uma linguagem antiquíssima de povos que não conheciam a tecnologia? E por que estão querendo dar continuidade a isso daí? Estão querendo reforçar essa narrativa e, sim, principalmente, na minha visão, bater no martelo do medo, porque ficar, não é demoníaco, não é de Deus. Esse tipo de coisa não existe, tem que ser coisa demoníaca. Dimensionais. Não quero te convencer de absolutamente nada. Apenas compartilhar uma visão sobre coisas nas quais talvez você ainda não tenha pensado. E isso é bem comum neste mundo, onde o sistema dos Anunnakis nos faz perder tempo com trabalho, contas, trânsito, dívidas e uma correria desnecessária. Resumindo, nos deixa sem tempo para pensar, desconfiar, refletir, juntar os pontos e encaixar as peças soltas do quebra-cabeça. Apenas assista ao vídeo. É melhor estudar do que se assustar, caso realmente aquilo que você vai ouvir seja verdade. Quem é você? Você sabe? O que veio fazer aqui? Veio para ser CLT e esperar a morte chegar? Ou você veio de outra dimensão em missão? Será por isso que não consegue se encaixar neste sistema? Sua lembrança foi apagada ao chegar a este mundo tridimensional. Mas eu estou aqui para te ajudar a se lembrar. Porém, você precisa se permitir. Se você se sente diferente dos demais, ou já entendeu que é um dimensional, deixe seu like, inscreva-se no canal, comente e compartilhe este conteúdo para que mais dimensionais possam despertar e começar a se lembrar de sua missão. Gratidão. Sim. Ele dividia isso. Não, e é uma realidade. Eu estudei alguns livros do Mauro Biglino, ele fala muito sobre isso. Por exemplo, uma coisa que me chamava a atenção, porque eu sempre li essas coisas mais sobrenaturais, eu tinha muito interesse sobre isso. Quando Moisés, ele sai do Egito, né? Lá eles fez todas as pragas, né? Que trouxe, as 10 pragas que ele trouxe. Sim. Ele usava o bordão dele, a vara cajado dele. Quando ele teve encontro com Deus lá no deserto, ele viu a sarça ardente. Então aquela sarça que ardia, que queimava, mas não se consumia. Ali ele foi e Deus conversou com ele. Foi uma interação extremamente sobrenatural. E aí Deus pergunta, tá? O que você tem na sua mão? Ele tem a sua vara, né? A vara de Moisés. Cajado. Aí ele fala, joga. O cajado. Joga, né? A vara, o cajado. Aí o cajado dele se tornou uma cobra, pega de novo, ele se torna um cajado de novo. E ele fala, com isso, você vai trazer, né? Você vai conversar com o faraó. E foi com isso, com essa vara, que ele trouxe as 10 pragas. Porque cada vez ele levantava a vara e acontecia. Passou a ser um artefato tecnológico, né? Eu via isso, eu via como um artefato que ele usava. Quando ele abriu o Mar Vermelho, então ele levantou o cajado dele e veio aquele vento, abriu o Mar Vermelho, eles passaram, depois ele, né, quando a faraó estava atrás, ele levanta e eles são totalmente inundados dentro daquela água, né? E depois... Todo o tempo no deserto foi acontecendo coisas. Mais interessante que quando eles chegaram no Monte Sinai, que isso era uma coisa assim que eu ficava impressionada. Eu gostava muito desse relato, porque no Monte Sinai, olha só a interação que acontece. Então ele manda todo mundo se santificar, ele vai lá no Monte Sinai, Moisés sobe, e aí começa a interação. Então primeiro entra uma nuvem, e no morro começa trovões, som de trombeta, raios que saem por todos os lados, o monte tremia, fumegava. Era uma aparição
aparição monstruosa. O povo ficou morrendo de medo dessa aparição, porque era muito forte. Então, pensa bem, você está diante de uma tremenda montanha, né? E aí começa aquela nuvem, começa aquele fumegar, começa aquele som de trombeta que era super forte, os trovões e tudo aquilo, fogo que caía. Então, era alguma coisa muito grande. Como é que isso aconteceu? Se você parar para isso, você pergunta, que interação é essa? Eu sempre olhava e eu pensava, isso aqui eu acho que era uma nave espacial que estava lá em cima. Para mim, eu via como uma nave espacial que ia lá em cima, que desceu, acho que a nave mãe, não sei que nave que foi, mas eu sei que houve uma interação e o monte todo tremia. Então, era uma coisa assim, muito fora. Forte e física, não é? Porque o povo todo lá embaixo estava vendo. Era físico, eles estavam vendo tudo isso. Sim. E não tem como explicar. Como que eles vão explicar isso? Sabe? Essa interação. Eles só explicavam como eles sabiam. Né? Era uma nuvem, era o som de trombeta, era isso, era aquilo, porque não tem como explicar na linguagem que eles tinham naquela época. Exatamente. Outra coisa tremenda que acontecia é que quando o povo estava indo no Egito, no deserto, eles eram seguidos por uma coluna de fogo durante a noite e uma nuvem durante o dia, que para mim era um sistema de ar-condicionado, porque no deserto de dia é muito quente. A nuvem trazia sombra. Então, eles estavam tranquilos lá, né? Porque a nuvem seguia todos eles. Então, eles estavam tranquilos, eles não estavam nesse calor abrasador do deserto. Eles podiam caminhar todo esse tempo com essa nuvem que acompanhava. O maná. A noite no deserto é extremamente frio. Né? Assim como é extremamente quente de dia, é extremamente frio à noite. Aí o que acontece? O que aquecia? A coluna de fogo, sabe? Então, era um sistema de ar-condicionado para a nação inteira. Tecnologia. Uma tecnologia, mas é claro. Eu sempre entendi como uma tecnologia. Eu sempre vi isso desta maneira. Uma tecnologia. Eles estão ajudando este povo a passar este momento que eles estão passando aí. Então, tem o lance do maná, tem a água, que muitas vezes não tinha água, e ele conseguia com seu cajado na roça. Exatamente. Abria e saía a água. Teve a parte que o povo queria a carne de todo jeito, e aí ele levanta o cajado, vem as codornizes, né? Então, todo o tempo eles foram alimentados, né, saciados, e eles foram guardados, né? Protegidos. Porque no deserto, muitos bichos, muitas coisas ruins, eles eram guardados por tudo aquilo que acontecia. E tudo isso era algo que vinha do sobrenatural, mas também pode ser uma interação que acontecia com eles naquele momento. E, claro, dentro da igreja evangélica, a gente prefere pensar tudo é sobrenatural, tudo é mágica, mas eu acho que não é tudo. Eu acho que tem muita coisa ali que não é só mágica, que pode ser uma interação que houve. Eu acredito até que a interpretação tradicional, advinda destes povos, não tinha como ser de outra maneira, se não for de uma maneira mística, mágica, sobrenatural, até porque eles desconheciam tecnologia. Como que eles iam descrever as coisas? Não tinham nem como. Então, de repente, essa narrativa se perpetuou dessa maneira e os mais tradicionalistas não conseguem. Mas hoje, nos tempos de hoje, nos tempos modernos, nós, conhecendo tecnologia, luz, sabendo que não é fogo, já deveria dar uma adaptada, não é? Claro. Isso, não é? É verdade, porque, por exemplo, se eu trouxer agora o meu avô aqui, que já faleceu tem muitos anos, e eu mostrar o meu celular para ele, ou nós dois conversando aqui, ele vai pensar que isso é uma mágica, Sim, né? não vai entender. Como é que isso pode acontecer? Porque ele não viveu essa realidade. Né, já morreu há muitíssimos anos. Ele não viveu essa realidade. Então, muitas coisas, aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, né? Por exemplo, o holograma, né? É tão fácil agora fazer um holograma, aqueles jogos, né, que você coloca os óculos aqui, tá vendo todas as coisas. Isso, para nós, é tão comum, né? A IA, né, agora, a inteligência artificial, isso tudo, para nós, é tão comum, mas se uma pessoa de, sei lá,
de 100 anos atrás olha isso tudo, para eles é uma magia, né? Para eles é um Agora eu te sobrenatural. pergunto, em cima desse raciocínio que a gente está fazendo, por que será, isso aqui é uma suposição, né? Por que será que as lideranças, eu digo religiosas em geral, não usam essa linha de raciocínio para começar a tentar abrir a cabeça dos fiéis, dos crentes, né? De quem segue a sua, né? Sua religião, para começar a ver de uma maneira de um pouco diferente, né? Começar a tirar essa roupagem mística, sobrenatural, para tentar compreender melhor esse fenômeno que só está aumentando, e brevemente, pelo que a gente está vendo, já os governos afirmam, existe aí, vai ser uma paulada na cara de todo mundo, porque em vez de começar a melhorar a compreensão, o entendimento, fazer esse tipo de raciocínio, o que é que eles fazem? Eles começam, não estou generalizando, mas é o que a gente está vendo. Eles estão puxando o quê? Para o reforçar, não é, dessa linguagem mágica, sobrenatural, em cima destes parâmetros dogmáticos. É negativo, é demônio, é uma realidade espiritual, ou então é anjo. Por que continuam com uma linguagem antiquíssima de povos que não conheciam a tecnologia? E por que estão querendo dar continuidade a isso daí? Estão querendo reforçar essa narrativa e, principalmente, na minha visão, bater no martelo do medo, porque fica, não, é demoníaco, não é de Deus, esse tipo de coisa não existe, tem que ser coisa demoníaca. É impressionante, no pleno século XXI, 2026, eu até já ouvi algumas coisas de alguns pastores americanos, não é, principalmente ligado a linhas pentecostais, aí, esse pessoal do Texas, principalmente, mas descendo o cacete. Não existe, isso não pode, é o demônio. Eu fico estarrecido, eu falo, o que é isso?